o nosso Deus. Semana passada eu falei aqui na nossa igreja sobre, encerrando as falas praticamente aí do mês do lar, eu falei sobre Ana. E eu vou dar sequência dentro de uma descrição dentro do livro de Samuel sobre o que vai acontecer posterior àquele momento que Ana tem seu filho, Samuel. Samuel é levado até o sacerdote Eli, ele cresce no templo, juntamente com os filhos de Eli, que são já mais velhos, né? E toda uma história é narrada ali e que traz para nós um grande ensino. Portanto, eu quero convidá-lo a abrir em 1 Samuel, capítulo de número 4. 1 Samuel, capítulo 4. E nós vamos estar lendo praticamente o capítulo 4, é todo ele, é uma leitura longa, mas para que você entenda o que está acontecendo nessa história. Depois nós vamos pontuar cada detalhe aqui em cima de um tema que será proposto. Tá? Capítulo 4, a partir do verso 1. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afecá. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E esses mataram no campo cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos-nos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor, dos exércitos. Entronizado entre os querubins, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que a arca da aliança do Senhor, sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram aos deuses, os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandes deuses? São deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a sua cabeça. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as novas a Eli. Era Eli da idade de 98 anos aos seus olhos, e os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras delas, fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus filhos Ofni e Finéias foram mortos.
e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Então, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas novas que a arca de Deus fora tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Irmãos, esse texto aqui é um texto muito rico historicamente, mas ele é um texto que, para nós, ao olhar a pedagogia bíblica para aprender com ele está falando de derrota. Ele não está falando de vitória. Por causa da teologia da prosperidade, talvez muitos de nós foi estimulados sempre em pensar num certo triunfalismo religioso ou num triunfalismo espiritual. Mas a Bíblia, ela não oculta os momentos de derrota. Domingo mesmo, citando sobre a questão da restauração, eu falei sobre Davi. Davi só foi restaurado porque teve derrota. E a derrota dele foi o pecado que ele praticou com Batseba, e quanto aquilo trouxe sérios problemas, e o quanto ele precisava da restauração de Deus. Esse texto aqui é um texto que fala de um período em que Israel experimentou derrotas. É difícil para a gente poder falar de algo que, na verdade, é pedagógico, mas é necessário, mas hoje eu vou falar sobre derrota. Não vou falar sobre vitória, porque o texto fala sobre derrota. Mas a gente pode aprender com os erros deles, para a gente não sucumbir nas mesmas derrotas que eles tiveram. E aí, o que esse texto detalha? Se você voltar lá no capítulo de número 1, você vai ver Ana fazendo aquela petição diante de Deus, no templo, em Siló, e o sacerdote ali vendo a sua dor, e achando que Ana estava embriagada, mas ela está pedindo um filho, e quando ela está voltando para casa, ela tem a bênção de Deus de que ela pudesse ser grávida. Então, ela ficou grávida de Samuel, cumpre o voto dela, entrega Samuel ao sacerdote Eli, depois que ele foi desmamado, e juntamente com o sacerdote Eli, tinha também os 2 filhos dele, que eram como que auxiliares no exercício sacerdotal. Lembrando que o sacerdócio do Velho Testamento, irmãos, era aquele momento em que, ou no tabernáculo, ou no templo, se recebia as ofertas, né? Todas as pessoas que vinham cultuar, elas vinham com alguma coisa na mão. Hoje a gente vem com o dinheiro e com a nossa vida, com o nosso coração, não é assim? Mas lá atrás, todo mundo que vinha para o culto, ou vinha com uma pomba, ou vinha com algum tipo de ave específico, com algum animal, algum cordeiro, algum carneiro, né? E isso era apresentado para o sacerdote. E aí tinha a parte que era específica, que tinha que ser separada para o culto, e tinha uma parte que era apresentada para que o sacerdote fizesse uso dele, porque todos quantos eram da linhagem levítica, a porção deles, ou seja, o bem maior que eles tinham era o privilégio de servir a Deus como sacerdotes. Então a tribo de Levi, ela até não recebe nenhum tipo de herança, porque a herança que eles têm, a bênção deles, a porção deles, o salário deles era estar servindo a Deus no templo. E aí, nesse contexto, os filhos de Eli, à medida que as pessoas chegavam para o templo, eles estavam fazendo coisas erradas, né?
Então tinha a parte que era para o culto e tinha a parte que era para os sacerdotes. Eles estavam fazendo um certo tipo de aliciamento das pessoas que traziam as suas ofertas e fazendo com que aquilo que era para o culto, na verdade, fosse levado para eles. Então eles estavam excedendo, na verdade eles estavam roubando. Estavam roubando, literalmente é isso. Então é esse cenário que a gente tem aqui, onde o sacerdócio, na figura de Eli, que é o pai, na figura de Ofni e Finéias, está um tanto deturpado, está contaminado. E aí eles estão apresentando esses cultos a Deus, né? E o tempo está passando, e nisso, quem é que está crescendo? O menino Samuel, que foi desmamado, ele estava só crescendo. Enquanto isso, os filhos de Eli já estavam mais maduros. Aí chegou num tempo, que é exatamente esse detalhamento que a gente passa a ter aqui, que nós temos um momento que no capítulo 3, verso 1, fala: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, capítulo 3, verso 1. Mas concomitantemente a isso, o que estava acontecendo? Os meninos do sacerdote Eli, os meninos ficaram meio da pá virada. Os meninos começaram a fazer coisa errada. Fizeram coisa errada. No capítulo 3, apenas vou detalhar aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia, você que está em casa, você que está aqui no templo, capítulo 3, verso 11, verso 12, fala assim: então, foram os filhos de Eli, filhos de Belial. Então, é uma primeira declaração aqui que os filhos de Eli são filhos de Belial. Belial é uma referência veterotestamentária de que os meninos eram endemoniados. Vou dizer assim, os meninos, na verdade, eles não eram... eles tinham toda essa herança sacerdotal, mas os meninos não estavam ligados à aliança com Deus. Belial é uma referência veterotestamentária que faz alusão a Satanás, ao diabo, às trevas, o mal. Então, falar que era filho de Belial, isso é uma pessoa que, na verdade, está aliançada com o mal. Então, olha só, e esses dois meninos estavam servindo onde? No templo. Eles que recebiam essas ofertas. E aí diz ainda, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Então eles estavam no exercício sacerdotal, mas não estavam o quê? Nem aí com as coisas de Deus. Não estavam nem aí com as coisas de Deus. Aí, no verso de número 13, a parte final, fala assim: pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, de tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também esses, antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote, quer dizer, o filho de Eli, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Então, ele estava fazendo o quê? Naquela parte que era para o culto, ele pegava o garfo, vamos pensar aí num garfo 3 dentes, pegava o garfo e falou: não, isso aqui não, isso aqui... E ele separava aquilo para ele. E isso era pecado contra Deus, porque como é que era o culto no Velho Testamento? Apresentava-se a oferta, colocava-se no altar, né? Vinha um fogo do alto, ao mesmo tempo o fogo já estava aceso, e esse fogo é que fazia queimar aquela oferta. E aquele cheiro, que para nós seria como um cheiro de carne queimada, cheiro de churrasco, aquele cheiro era um cheiro de aroma suave diante de Deus. Mas aí os filhos de Eli, eles tomavam a parte que na verdade era para o culto, e na verdade isso era mal, né? E além disso, diz aqui que com isso fala assim: porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Eles estavam coagindo os ofertantes
Você já ouviu isso? Já viu isso em alguma das igrejas por aí, que os líderes ficam coagindo as pessoas para dar dinheiro, dar dinheiro, dar dinheiro? Mais ou menos isso aqui que estava acontecendo lá atrás. Coagir é o quê? Induzir ao erro, né, as pessoas. Os filhos dos sacerdotes estavam fazendo isso, né? E aí, aí tem uma outra descrição lá no verso de número 17, fala assim: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante quem? Perante o Senhor, porquanto desprezavam a oferta do Senhor. Deus disse, ó, o que eles estavam fazendo era, usando uma expressão, era um sacrilégio, era um absurdo. Aqueles moços fazendo aquilo, usando do sacerdócio para tirar proveito próprio. Enquanto isso, irmãos, então você tem aqui, vamos pôr aqui, desse lado os dois filhos de Eli fazendo essas coisas erradas. Do outro lado, os filhos, Samuel está crescendo, e aí o verso de número 18 fala assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de estola sacerdotal de linho, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano trazia quando com seu marido subia e oferecia o sacrifício anual, né? E então, à medida que a gente estava vendo essa coisa ruim acontecendo, Samuel crescia e não se contaminava com o quê? Com aquilo que estava sendo feito ali, tá? E aí, lá no capítulo de número, capítulo de número 2, verso de número 23 e 24, tem uma descrição que fala assim: e disse-lhes, pois, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Então, os filhos de Eli estavam com mau procedimento. O verso 24: não, filhos meus, porque não é boa a fama desta que ouço. Então, o pai está falando: a fama de vocês, meus filhos, está lá embaixo. Então, há um reconhecimento que os filhos estão fazendo coisas erradas, né? Aí, nós temos aí, no capítulo de número 3, o chamamento de Samuel, onde a gente tem essa descrição que o jovem Samuel servia. Lá atrás falava menino, né? Agora já fala jovem. Então, aqui, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, já tem um tempo bem específico aqui. Aí, nós temos, então, lá no verso 4, falando ainda de menino, né? Quando o Senhor chama Samuel, aí, por 3 vezes, o Senhor chama Samuel. Ele fica confuso, acha que o sacerdote ali, enquanto ele estava dormindo, o Senhor chama Samuel, 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 e o menino está meio sonolento e acha que é o sacerdote. Fala assim: Eli, o que o senhor quer? O que você quer? Ele diz: não sou eu que estou te chamando. Por 3 vezes. Aí, na terceira vez, o sacerdote ali percebe o seguinte: não é como é o Senhor que está chamando Samuel. Então, ele orientou Samuel à seguinte condição: quando você ouvir Samuel, Samuel, você diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Está lá no verso de número 10. Então veio o Senhor, e Eli esteve e chamou, como de outras vezes: Samuel, Samuel. Esse respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Aí, então, agora, Samuel, aquele menininho que foi consagrado diante de Deus pela mãe, que cresceu ali em Siló, no contexto do templo, Samuel agora está ouvindo a voz de Deus. A ideia de Deus para ele era muito distante. Certamente a mãe, Eucana, o pai, tinha mais informações sobre Deus. Ele havia sido consagrado, mas ele mesmo, em termos de experiência com Deus, ele não tinha tido algo tão intenso. E agora ele tem esse primeiro encontro. Aqui a gente fala que é a vocação de Samuel. Gente, ninguém se converte se não tiver um chamado de Deus para sair das trevas, tal qual a gente leu Efésios capítulo de número 2, e vir para a luz. Ninguém
passa pelo novo nascimento se não for chamado por Deus. E aqui a gente tem esse momento em que Samuel é chamado pelo Senhor, e o Senhor dá uma mensagem para ele, e depois que esse momento passa, o sacerdote pergunta para ele: olha, o que Deus falou com você? Aí Samuel teve um nível de resistência, mas falou. Olha, ele confirma o que Deus havia falado, porque diz aqui o verso 15: ficou Samuel deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça bem o que lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa do que ele te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu, e disse Eli: é o Senhor, faça-se o que lhe aprouver. Aí vai dizer: e Samuel crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Então, gente, até aqui a gente tem uma descrição de que a liderança preponderante aqui era de Eli, com quem? Com os filhos, Ofni e Finéias. Pensa o seguinte: estava correto as coisas até aqui? Estava tudo errado, né? Tudo errado. E uma das questões é que Eli via o que estava errado, mas não chamava atenção. Os filhos sabiam que estavam fazendo coisas erradas, mas não tinham como voltar atrás, né? Até porque a natureza deles não favorecia, porque a descrição lá é que eles eram filhos de Belial. É por isso, irmãos, que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe por quê? Com os enganadores, com os falsos mestres, com os falsos profetas, gente que se levanta, que até tem todo um aparato de religiosidade, mas por dentro as intenções são as mais malévolas possíveis. E a gente tem na figura dos filhos de Eli essa representação sacerdotal de gente que está querendo fazer mau uso para ganho próprio, e que isso está interrompendo, e que aquela atitude deles interrompeu o quê? A bênção de Deus sobre a nação de Israel naquele contexto. E aí, o capítulo 4, ele vai falar agora de um momento de conflito. O capítulo 4, ele vai falar assim que havia uma nação que o tempo todo se levantava contra o povo hebreu. E aqui ainda não era os dias de Davi. Davi haveria de vir posterior. Com quem que Davi lutou na sua adolescência? Com o gigante de que nacionalidade? Com a Filistia. Quem nasce da Filistia é filisteu. Então, o capítulo 4, ele já vai começar assim: veio a palavra do Senhor a todo Israel. E até aquele momento, né, Israel tinha alguns entraves com outras nações, mas os filisteus eram aqueles que estavam ali na cola, no enfrentamento. E diz assim: Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. Ebenezer significa acampamento de Deus, né? E os filisteus se acamparam junto a Afecá. Então, os filisteus, eles rodearam uma parte de Israel e falaram: nós vamos lutar. E sempre, quando tem luta, gente, de guerra, é para conquistar território, é para roubar riqueza ou para matar alguns que os inimigos não gostam. Não pensa que guerra é por coisa boba. Toda guerra que tem, até essas contemporâneas aí, a gente está vendo aí Israel com a Palestina, é por terra, é por riqueza. A gente está vendo aí a questão da Amazônia, nosso país, é por riqueza. Então, o que estava tendo ali? Os filisteus queriam ampliar os seus territórios. E aí, eles vão indo de encontro a Israel. Aí então, Israel, que tinha também o seu exército, se colocou à disposição para enfrentar os filisteus.
Então diz o verso 2: dispuseram-se em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel, e travada a peleja, aí a gente tem então a guerra, conflito. Lembrando que naquele tempo não tinha canhão, não tinha revólver, não tinha pistola, não tinha granada, era o quê? Era faca, era espada, era lança. E aí os mecanismos de defesa era escudo. Aí todo aquele aparato que um guerreiro tinha. Então, eles entraram em conflito, Israel com os filisteus. Mas quem é que atacou? Os filisteus. Aí que a gente começa a aprender. Quem era o povo de Israel? O povo de Israel era o povo de Deus. E como povo de Deus, eles sempre tinham a bênção de Deus. E desde quando Moisés saiu do Egito com o povo hebreu, Deus mandou que se construísse uma arca. E nessa arca tinha lá as tábuas da lei, os pães da propiciação, e tinha a vara de Arão. A arca tinha todo o detalhe de ouro, né, todas as orientações, mas ela tinha um simbolismo. Aquela arca significava o seguinte: olha, quando vocês estiverem com a arca, é sinal que eu estou com vocês. A arca simbolizava a presença de Deus sobre o povo hebreu. Deus abençoaria o povo hebreu à medida que tivesse essa consciência. Aí, irmãos, quando eles vão entrar nesse conflito com os filisteus, primeiro encontro que eles têm de guerra, eles não saem vitoriosos. Quantos judeus morrem? 4.000. 4.000. Muita gente, né? Muita gente que morre. Mas por que isso aconteceu? Por que houve derrota? Aí eles começaram a pensar assim: será que essa derrota não está vindo porque nós não estamos com a arca aqui? Aí o que aconteceu? Eles mandaram trazer a arca de onde estava, né? Verso de número 3 do capítulo 4, voltando o povo a Israel, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Gente, presta atenção. Há momentos que a Bíblia chama a atenção assim: quando os profetas se corrompem, o povo também se corrompe. Quando os sacerdotes se corrompem, o que acontece? O povo também se corrompe. Nos dias de Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, o sacerdócio estava corrompido? Estava corrompido, por causa da maneira como Eli e Ofni e Finéias estavam lidando com a questão do culto. Eles não estavam cuidando, sendo zelosos com o culto, com a adoração a Deus. Eles estavam fazendo culto algo que fosse algo que tivesse um interesse próprio. E, consequentemente, Deus não abençoou. E, nesse momento, o primeiro embate que eles têm com os filisteus, 4.000 mortos. Aí eles pensam: nossa, pode ser que a gente perdeu essa batalha porque a gente não está com o quê? Com a arca. Vamos pensar. Às vezes, quando vem as derrotas, o povo não corre para Deus? Não corre para a igreja? Quando vem as dificuldades, Deus, socorre a gente aqui. Mas não vai buscar Deus por conta de que Ele é um Deus Senhor, Salvador. Como também muitas pessoas, em relação a Cristo, quando buscavam a Cristo, não era por conta do fato de Cristo dizia que era Senhor da vida. Era porque Jesus multiplicava o quê? Pães. Multiplicava peixe. Onde tem Jesus, tem comida. Então, onde tem comida, quero estar lá. As pessoas buscavam a Cristo porque tinha comida, porque tinha milagre. As pessoas buscavam a Cristo porque tinha interesses próprios, que não era adoração quem? É muito diferente do que estava acontecendo ali com
Ofni e Finéias, bem como aquele povo que certamente via Ofni e Finéias apresentando as ofertas, e eles também não se importavam, não estavam nem aí. Aí quando vem um primeiro confronto, o que acontece? Derrota. Aí alguém fala, não, deve ser, sabe por quê? Que a gente perdeu? Porque a arca não está aqui. Mas aí, gente, Deus, Ele não gosta de ser manipulado por nenhum de nós. Não é feito por mãos humanas, né? E Deus não queria ser manipulado por eles. Eles achavam assim que o fato de ter a arca, simplesmente a arca, mas sem ter compromisso com Deus que mandou fazer a arca, traria para eles o quê? Vitória. É o mesmo hoje. Tem pessoas que às vezes até estão ligadas ao cristianismo, mas a motivação delas não é aquela que é correta, que é bíblica. Muitas vezes querem as mãos de Deus, mas não querem o próprio Deus. Querem os olhos de Deus sobre eles, mas não querem o próprio Deus cuidando deles. Querem as mãos de Deus porque Deus sempre faz alguma coisa por eles. Vamos buscar a arca porque quem sabe a arca resolve o nosso problema. Ok, mandaram trazer, trouxeram então a arca. Aí quando trouxeram a arca, gente, o povo ficou contente. Diz o verso de número 5, capítulo de número 4. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Eles ficaram contentes. Nossa! E ao triunfalismo. O que é o triunfalismo? É aquele negócio de gente bater no peito, assim, nossa, nós somos vitoriosos mesmo e tal, né? Nós vamos pisar na cabeça da serpente e tal. Mas não tem compromisso com a oração, com a palavra, com a devoção, com a comunhão, com a adoração, com a evangelização, com nada. Mas ele é triunfalista. A gente tem aqui uma nação triunfalista, batendo no peito, olha, está vendo aqui, olha, rompeu Israel em grandes brados e ressoou a terra. E esse brado fez com que os inimigos, os filisteus, escutassem essa história, esse alvoroço todo, né? E diz o texto aqui, ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram, que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Aí o que aconteceu? O inimigo até ficou assustado. Até ficou atemorizado. Verso de número 7. E atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram ao arraial. E diziam, ai de nós, que tal jamais sucedeu? Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandes deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas do deserto. Gente, olha só o que está acontecendo aqui. Os egípcios foram vencidos por Deus, através das mãos, através das pragas que Deus realizou ali, e por meio da liderança de Moisés, tirou o povo do cativeiro egípcio. Isso ficou na cabeça de muitos povos, de muitas nações que souberam dessa história, inclusive da dos filisteus. Deus é um Deus que é vingador, Deus é um Deus que liberta, mas parece que isso estava sendo esquecido por quem? Pelos hebreus. Os egípcios sabiam disso, os filisteus sabiam disso. Gente, a arca está vindo, é sinal que Deus está vindo com eles. E nós vamos sofrer aqui porque não tem para nós, porque nós vamos ser derrotados. Por quê? Porque Deus venceu lá no Egito, trazendo pragas e libertou aquele povo. Que será de nós? Ele falou, ai de nós. Eles ficaram assustados, amedrontados. E aí, irmãos, novamente, nesse momento, o chefe dos filisteus falou assim, vocês lutem bravamente, varonilmente, sejam um exército unido contra os hebreus. Isso mostra, irmãos, primeiro que o inimigo, ele não é bobo. Quando ele tem algum tipo de ação contra a igreja, contra os filhos de Deus,
ele é arquiteto, ele é organizado. Aqui a gente tem uma descrição exatamente nesses níveis, né? Eles são organizados, né? Eles são organizados. Ele fala: sede fortes, ó filisteus, portai-os varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente. E aí foram para o campo de batalha. Então vieram mais uma vez filisteus para lutar contra o povo hebreu. E aí a gente achou que, puxa vida, a Arca da Aliança está na mão de quem? Dos hebreus. Eles estão com a arca. Mas eles estão com a arca pensando em Deus? Eles estão com a arca pensando em que resolver o problema deles. É o mesmo que alguém que está com essas doenças aí e fala assim: ó, eu só quero a cura, não quero Deus. Né? Como a gente vê que tem muitas pessoas que, quando passam por um momento difícil, eles querem a solução dos problemas, mas não querem Deus. E aí a gente tem aqui, irmãos, um povo que tinha arca, mas não queria o Deus da arca. Aí quando tem um segundo momento de embate, sabe o que vai acontecer? Verso 10. Então pelejaram os filisteus. Israel foi o quê? Derrotado. E cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos quantas pessoas agora? Olha aí, verso de número 10. 30.000. Primeiro morreu quanto? Agora morreram 30.000 pessoas. E por que morreram? Mais uma derrota. Uma derrota vindo atrás da outra. E, gente, quando tem derrota, abaixa a moral. Quando tem derrota, uma família derrotada, uma nação, uma cidade derrotada, como agora, a morte por conta dessa pandemia deixou a moral de todos nós bem baixa. A gente está sem expectativa, porque a gente não sabe que pode pegar esse vírus, de repente a nossa vida ser ceifada de uma hora para outra. Perdeu-se a expectativa. Nós perdemos muitas pessoas. E naquele contexto, 30.000 pessoas morreram. E morreram por quê? Aí, eles estão nesse momento de derrota, irmãos, porque eles não estão aliançados com Deus. Eles estão buscando seus próprios objetivos. Não querem Deus, eles estão pensando neles mesmos. E aí, além de tudo, além da derrota, para a vergonha deles, sabe o que acontece? Os filisteus, eles vão lá e pegam o quê? Pega a arca e leva para a Filistia. Não vai ficar nem em Siló e nem onde eles estavam. Foi levada para a Filistia. E a arca representava o quê? Presença de Deus. Gente, eu olho para um texto desse, eu fico: meu Deus, que constrangimento, que vergonha. Pensa você também no momento, no contexto do Novo Testamento, onde tem em Jerusalém todo um aparato do templo, e agora Deus fala assim: João Batista, você não vai pregar no templo, você vai pregar onde? No deserto. Você vai para o deserto, não vai ser no templo. Olha só que mensagem. Quando eu venho de casa para a igreja, ali tem no Milionários tem 2 campos. Um tem um circo, que está ali já desde quando iniciou a pandemia, e tem outro que é usado lá para a prática esportiva. Mas eu tenho ficado impressionado porque quarta-feira e domingo algum grupo resolveu fazer culto no campo. A luz fica acesa, umas 80 cadeiras. Aí passo lá, lotado de gente no campo. Um frio só, o pessoal paga uma caminhonete lá, põe caixa de som, puxa energia e faz um culto no campo. Meu Deus, eu preciso até tirar uma foto desse povo aqui e aprender com esse pastor o que ele está fazendo, porque o povo está indo para o templo para adorar a Deus.
Agora, quando eu voltar para casa, eu vou ver esse cenário. Qualquer coisa, eu paro lá e tiro foto para depois alguém ver. Gente, Deus está mostrando que Israel, nesse caso, estava sendo derrotado porque eles não queriam Deus. Eles queriam resolver os problemas deles. 4.000, 30.000 mortos. E agora, quando um dos soldados, um homem de Benjamim, é preservado na sua vida em relação àquele fronte, aquele momento, com as roupas todas rasgadas, foge daquele momento e corre e vai chegar e depois vai anunciar para o sacerdote ali o que tinha acontecido. Evidentemente, um sacerdote não ia para a luta, né? Nem os filhos dele também iam para a luta, mas ele chega e fala, olha, aconteceu um alvoroço nessa guerra toda, e a Bíblia fala que no verso de número 15, que o sacerdote ali ele tinha 98 anos, né? Já meio ruim da vista, já não podia ver, né? E aí a preocupação dele é com a arca da aliança. Verso 16 fala assim: disse o homem ali, eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe ele, que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também entre os dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, o que aconteceu? Caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou o pescoço, e o que aconteceu? Morreu. Morreu os dois filhos, não porque estavam no fronte, porque a questão deles era os sacerdotes, mas eles foram mortos, mas agora também morre Eli. Mas a preocupação de Eli não era o filho, não eram os filhos, era o quê? A arca não estando conosco é sinal de derrota. Deus não estando conosco é sinal de derrota, é sinal de fracasso. Então temos aqui, irmãos, duas histórias tristes, mas um exemplo para nós. E aí uma das noras de Eli, que está ali naquele momento grávida, pronto para dar luz, quando é informada acerca da morte do seu esposo, ela entra em trabalho de parto e com muita dificuldade ela dá luz e resolvem dar o nome para a criança. E aí deram o nome para Icabod. Tem um outro momento que esse nome é apresentado como Icabode. Icabode significa foi-se a glória de Deus. Por que a glória de Deus havia se esvaído, foi embora? Porque a arca representava a presença de Deus, e a arca representava a glória de Deus. A arca roubada, e ao mesmo tempo a arca sendo desprezada por conta do fato da péssima percepção dos filhos de Eli e de todo o povo de que não era tão importante assim, é como se Deus tivesse se afastado daquele povo. E quando Deus se afasta, irmãos, as derrotas vêm, as dificuldades vêm. Então 4.000 mortos, 30.000 mortos, e aí para a gente concluir aqui, vários outros problemas vão acontecer aqui quando ocorre esse momento aqui. Já agora no capítulo de número 5, a gente tem aqui um momento pelo qual a ação dos filisteus contra praticamente os hebreus, que é destacado aqui. Do verso 1 fala assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdote. Verso 2: tomaram os filisteus a arca e a meteram na casa de Dagom. Hoje, nós aqui, a igreja contemporânea, nós não temos nenhum simbolismo, nem nada que faça com que as pessoas roubem de nós, porque para nós é o seguinte: Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Qualquer lugar para nós é lugar de quê? De adoração. Se roubar a nossa bateria, não toque a nossa voz.
Se roubar os instrumentos. Mas naquele contexto a arca era esse simbolismo. Tá? E o que acontece? Eles roubam a arca, levam para Dagon, e Dagon tinha um templo. Esse templo era um templo de um deus pagão, um deus Astarote. E o que acontece, irmãos? Os filisteus pegam a arca e colocam onde? Junto com o templo, junto com os deuses pagãos. O deus Dagon, né? E aí eles colocam ali, e diz o texto, lá no verso 3, levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdote, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra diante da arca do Senhor. É o mesmo que, estando a arca ali, os deuses ali, e à noite, os deuses tombaram tudo no chão. Tombaram tudo no chão. O que aconteceu? Alguém tombou? Não. Deus tombou. Porque a arca representava a presença de Deus, a glória de Deus. E não há outro Deus como o nosso Deus. Não há outro Deus tão grandioso como o nosso Deus. Nós lemos aqui o Salmo 24. Ao Senhor pertence o céu e a terra e tudo que nele há. E a Bíblia fala que haverá um dia que todos haverão de confessar que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. E esse é um dos momentos do Velho Testamento que os outros deuses são jogados por terra, e a arca da aliança, que representava o próprio Deus, é essa manifestação da glória de Deus, da santidade de Deus, que agora os deuses se curvam diante do nosso Deus. Aí diz o verso de número 3, então, e eis que estava caído Dagon com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantaram de madrugada no dia seguinte. O que aconteceu? De novo. Eu não posso ficar aqui falando dos outros deuses aqui, que senão alguém pode ficar incomodado. É o mesmo que pegar os deuses aí, padroeira de Brasil, outros mais, aí o negócio está curvado diante do nosso Deus. Aquele santo que gosta de cafezinho, né? Outro que é dos endividados, tudo curvado diante de Deus. Todos eles sim curvados. Aí o verso 6 fala assim, aí 5, por isso os sacerdotes de Dagon e todos os que entenderam, que entraram no templo, não lhe pisam no limiar em Asdote até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdote, e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdote como no seu território. Vendo os homens de Asdote que assim era, disseram, não fique conosco a arca de Deus, do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre Dagon e sobre o nosso Deus. Você se lembra que no contexto do Novo Testamento havia os filhos de Seva? Seva era também como se fosse alguém que expelia demônios, que fazia exorcismo, e que no contexto de Atos dos Apóstolos, esses filhos de Seva estavam ali expulsando, entre as demônios de algumas pessoas. E aí, a descrição bíblica é que Paulo chega diante desse cenário e fala, eu sei quem é Cristo e sei quem é Paulo, mas vocês quem vocês são? Isso mostra, irmãos, que não é possível brincar com o nome de Deus. Não é possível ultrajar a glória de Deus. Israel havia perdido a noção da glória de Deus, foi-se a glória, e agora estava na mão de povos ímpios que não reverenciavam o próprio Deus, mas que Deus mostra o seu poder a despeito de quem eles eram. E agora traz também um dano, tumores sobre aquelas pessoas. E aí, ao final dessa história, eles reconhecem, a mão de Deus está nesse negócio. Nós temos que fazer o quê? Devolver a arca para quem de direito. E sabe quanto tempo que a arca ficou na mão dos filisteus? Capítulo 6, 1. Olha aí, 6, 1.
7 meses esteve a arca do Senhor na terra de quem? Deve ter acontecido muita coisa ruim com eles, além do que nós temos descrito. Mas é o suficiente para a gente entender, irmãos, que não dá para a gente brincar com Deus. E quando tem desonra do nome de Deus, houve derrota para os hebreus, para os filisteus, mas houve derrota também dos filisteus porque não reverenciavam quem? A Deus, não buscavam a Deus. E estavam tratando a glória de Deus, a presença de Deus, como se fosse qualquer coisa. E aí, irmãos, todo esse cenário só muda um pouco mais à frente quando tem vitória. Aí faz até uma alusão acerca do que nós falamos domingo passado pela manhã na igreja sobre confissão. Abra aí no capítulo 7, um pouco mais à frente. Depois desse cenário todo, você se lembra agora que já morreu Eli, quem mais? Os 2 filhos, quem mais? 4.000, mais 30.000. Muita gente morta. E naquele tempo, Samuel, menino, adolescente, agora Samuel já tem uma certa maturidade, entendendo tudo aquilo que havia acontecido por conta do pecado que havia entrado na nação de Israel. Irmãos, é possível que em alguns momentos da história, Deus faça perecer toda uma geração para que uma outra geração se levante com temor, com gratidão, com retidão, com busca da presença de Deus. E o que vai acontecer a partir do capítulo de número 7, do verso de número 5? 7:5. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orai por vós ao Senhor. Samuel fala: gente, vocês estão precisando fazer o quê? Gente, vocês estão precisando orar. O que o pastor está falando aqui? Prática da oração, prática da confissão, prática da restauração. O que Samuel falou? Gente, a gente não tem resposta mágica para consertar a igreja, não, consertar a vida de gente, não. A única resposta é a gente colocar a boca no pó. Ele falou: gente, vamos fazer o quê? Vamos orar. Tá? Verso 6. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram naquele dia e disseram, o que eles falaram? Senhor, nós pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Julgar, irmãos, é exatamente pelo crivo do que se tinha antes, a Torá, avaliar e corrigir o que tinha que ser corrigido. Este julgamento não era o que estava na cabeça dele. Era avaliar a lei e falar: gente, nós estamos andando conforme a lei aqui, mas daqui nós não estamos andando. Tá? Verso 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Agora sim, eles tinham motivo para estar com medo. Agora eles tinham motivo para estar com medo. Há uma frase que diz que John Knox, quem já ouviu falar aqui de John Knox? Não ouviram? Então é o seguinte, não perca essa. Hein? Quem é o pai do presbiterianismo no Brasil? Ashbel Green Simon. Foi o primeiro americano presbiteriano que pisou em solo brasileiro, que com ele que veio a igreja presbiteriana do Brasil. John Knox foi um pastor escocês. Nós somos filhos da igreja americana, e a igreja americana é filho da igreja de onde? Da Escócia. É o primeiro pastor, digamos assim, reformado, escocês. A nossa igreja advém de todo esse contexto. Diz que a rainha da Inglaterra ela tinha mais medo de John Knox orando do que qualquer exército se levantando contra ela. Porque quando o homem orava, quando ele se colocava diante de Deus em oração, o negócio acontecia. Alguma coisa acontecia
nos céus e Deus ordenava para que chegasse na terra, e aquele negócio, ela tinha mais medo desse homem orando. Não porque ele orava contra ela, mas porque ele tinha temor de Deus, a santidade de Deus era sobre ele, a glória de Deus era sobre ele, e Deus respondia. Esse homem era tremendo. E o que está acontecendo? Samuel estimula o povo a orar. O povo vai jejuar. Os inimigos começam o quê? Ficar o quê? Com medo. Ah, irmãos, se a gente chegar um dia que nossas igrejas sejam de igreja de oração, de fervor, de comunhão, de temor. Se esse dia chegar, se nós pudermos ver um dia de avivamento assim, certamente, irmão, nós vamos ver como o nosso Deus é grandioso. Como o nosso Deus é grandioso. E como nós muitas vezes vivemos esse Icabode, desprezamos a glória de Deus, rejeitamos a glória de Deus, e as derrotas vêm por conta disso. E aí, eles agora, verso 8, então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor. Diante de derrota, o que a gente tem que fazer? Orar, jejuar e clamar. Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Verso 9. Tomou, pois, Samuel um cordeiro. O que cordeiro te lembra? Lá atrás era um cordeiro que apontava para onde? Tinha que ter oração, jejum, tinha que ter clamor, tinha que colocar Jesus nessa história. Gente, cordeiro aponta para Cristo. É sangue derramado. E esse sangue derramado é que traria expiação pelos pecados daquele povo, né? E dizendo que tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel. Aqui, nós falamos domingo passado cedo sobre o pecado, sobre a confissão pessoal e sobre a confissão coletiva. Ele está se colocando em favor do povo, pedindo a Deus uma intervenção. E o quanto nós precisamos fazer isso por nossas casas, pela igreja, pela cidade, pela nação, um clamor, né? E ele está se colocando diante de Deus nesse sentido. E aí, verso 10, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filhos de Israel chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Irmãos, há batalhas que nós travamos, que muitas delas, às vezes a gente quer usar a nossa mão, né? Ou a nossa força. Mas a guerra é de quem? É do Senhor. E quando nós buscamos o Senhor de maneira devida, nós não vamos ter que levantar a nossa mão. Nós vamos ter que dobrar os joelhos e falar: Deus, o Senhor é que vai vencer essa batalha por nós. Josafá também experimentou isso. A guerra não é nossa. A guerra é de quem? É do Senhor, né? E aí, irmãos, então a gente tem todo um cenário de vitória depois de confissão, depois de derrotas profundas, perdas terríveis, consequências das quais vieram para os filisteus como para Israel, né, que haviam deixado a glória de Deus, outros zombando de Deus. E aí a gente tem todo um cenário, e com isso encerra o capítulo de número 7, dizendo: e julgou Samuel todos os dias da sua vida, os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos os seus lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou o altar ao Senhor. Percebam que em 3 capítulos a gente tem uma narrativa tão rica, e de histórias que são exemplos para nós. A princípio, história de derrota. Aí a gente vai entender por que houve derrota. Aí, aplicando, para a gente encerrar, por que muitas vezes tem tido derrotas sobre as nossas vidas, irmãos? As derrotas vêm também porque nós não damos a devida importância para Deus, não damos a devida importância para a sua palavra, não damos a devida importância para a obra do Espírito Santo na nossa vida. As derrotas vêm porque nós ignoramos
os mandamentos, os conselhos, as orientações. A derrota vem porque às vezes nós mantemos a nossa religiosidade, não a nossa espiritualidade. Derrota vem por conta disso. Mas vitória vem quando a gente reconhece, arrepende, muda, e nesse sentido Deus manifesta a sua graça. Aí Ele vai lutar por nós, e aí a gente vai entender aquilo que João diz: aquele que é nascido de Deus, maligno não toca, porque Deus está conosco. Maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Amém? Não fique com as derrotas, experimente vitórias. E se as derrotas estão aí, preste atenção, porque se tem derrota, talvez porque Deus esteja fora, ou Deus não esteja levando tão a sério quanto deveria. Vamos orar? E aí a gente encerra.